bom, faltava esse personagem nessa história do tarifaço, faltava o STF entrar com uma nota de repúdio às acusações de que ele participou, né? É isso que o governo Trump está dizendo. Houve participação do STF nesse tarifaço. Também é culpa dos abusos do STF a decisão de tarifar o Brasil. E aí vem a notinha do Fachin. Musa. Muito boa noite, Marcília. Boa noite, Mota, a todos que nos ouvem. Pois é, como não poderia deixar de ser diferente, o STF tem que estar em todas as partes que acontecem no Brasil hoje em dia. E ontem nós mencionamos muito contra o erro, depois mais adiante vou trazer alguns dados importantes dos números do tarifaço, mas como foi muito bem colocado ontem e hoje, vamos aprofundar, essa é uma decisão muito mais política do que qualquer outra coisa e parece até uma brincadeira infantil quando a gente vê as pessoas do governo falando as tarifas são injustas, o Brasil tem déficit não superávit comercial com os Estados Unidos. A decisão ela é política e parece que eles continuam batendo numa tecla, não querem entender isso ou achar, obviamente, justificativas para isso. Mas como você muito bem falou, ao longo desse processo, eu citei aqui há 2 dias atrás e cito as principais, tudo começou antes, inclusive, de Lula bater de frente com o dólar. Vamos lembrar que começou ali com censura de Rumble, de Telegram, de Trump Media, ou seja, tudo teve, sim, a chancela ali, a digital de alguns ministros. Portanto, cá chegamos. E é bom que se diga, né, que a gente está falando aqui de remoção de conteúdo das redes sociais, porque a gente não está analisando um caso concreto. Mas quando você remove um conteúdo de uma rede social baseado em uma decisão que não está ancorada numa lei, isso chama-se censura. Boa noite, Mota. Censura. Isso me lembra uma frase de Marx, mas não é de Karl Marx, é do comediante Groucho Marx. Ele perguntava assim: em quem você vai acreditar? Em mim ou nos seus próprios olhos? E eu acho que é essa a pergunta que o Estado brasileiro está fazendo para a gente. Vamos lembrar que essas tarifas são políticas. Qualquer decisão do governo americano leva em consideração, primeiro, os interesses americanos, de acordo com a situação geopolítica mundial. Não é fácil prever o que Donald Trump vai fazer. Por exemplo, ele já impôs as sanções da lei Magnitsky justamente a um membro da Suprema Corte brasileira e determinou, salvo engano, a suspensão dos vistos americanos de vários outros. Eu não sei ao certo como é que está essa situação dos vistos. Mas depois Donald Trump determinou a retirada das sanções Magnitsky, sem que houvesse uma explicação clara. A justificativa para a retirada não chegou nem aos pés da justificativa para a aplicação das sanções Magnitsky. Agora, a gente precisa dizer de forma bem clara, seguindo aquele conceito de soberania que foi redescoberto pela esquerda brasileira, o governo americano só deve satisfações ao povo americano. Ô Mota, você citou Groucho Marx. O Groucho Marx ele era um ótimo frasista. Ontem a gente trouxe aqui alguns bons frasistas como Ronald Reagan, trouxemos também Dilma Rousseff, né, que é uma frasista importante do nosso cancioneiro popular. E agora você trouxe o Groucho Marx. Ele tinha uma frase que eu adoro, que ele dizia o seguinte: eu jamais aceitaria ser membro de um clube que topasse que eu fosse sócio. Né? Tinha ótimas frases, tinha uma ótima dele também, dizia assim: eu não sei porque as pessoas se importam com a cor do carro se eu ando do lado de dentro, e assim por diante. Ele era fantástico, bela lembrança, Mota. E a gente vai também levantando essas bolas para a juventude que nos escuta, né? E que não tem essas referências, precisam recuperar a memória dos grandes nomes do passado, né, Mota? Esse é o Marx mais importante, Groucho Marx. O outro, o barbudo alemão,
Esse era apenas um comediante. E tem gente que leva a sério, né? Ô Mota, você acha que já que a gente gosta do Groucho Marx, dá para dizer que a gente é marxista nesse sentido, pelo menos? Eu acho que dá, né? Marxista, mas é sempre bom lembrar, né? Importante dizer qual, né? É bom não confundir, é melhor dizer que é grouchista, para não ter erro. É isso aí. Agora, olha, essa nota do Fachin, eu realmente acho perturbadora, no sentido de que, enfim, não dá nem para dizer que é para inglês ver, porque acho que até os ingleses já entenderam que a coisa não funciona assim. Quer dizer, com quem que o STF acredita que ainda está falando, a quem ainda pretende enganar com informações que não se sustentam? Nós estamos aqui diante, não de uma opinião, veja, como eu rebati com fatos. Quer dizer, você tem a nota do Fachin, eu trouxe fatos, inclusive fatos pessoais. A gente não está mais falando de opinião, eu acho, eu penso. Não acho e não penso, não. São fatos. Então, ordens secretas? Houve ordens secretas. Nós estivemos diante de processos secretos. Por exemplo, e processos intermináveis. Nós estamos há 7 anos com o inquérito aberto. Veja só, um inquérito que dura 7 anos, de duas uma, ou se está investigando muito mal, porque se você investiga um negócio por 7 anos e não conclui, ou você não está usando a finalidade correta, que é de investigar, ou a sua investigação é péssima. Então, assim, a gente está diante... Ou você quer manter aberto para continuar encaixando coisas lá dentro a seu bel prazer, né? Pois é. Não, e esse é um traço absolutamente típico dos inquéritos, de todos esses inquéritos, porque a gente tem o das fake news, mas a partir do inquérito das fake news, outros mais vieram brotando, né, como se fossem frutos desse primeiro. Ele é um grande guarda-chuva que abriga esse monte de inquéritos que depois veio. Agora, ninguém mais consegue fechar, ninguém mais consegue arquivar esses inquéritos, porque se você tiver que arquivar um, você vai arquivar todos os demais. Mas deixa eu trazer um ponto aqui. Não tinha um inquérito que já estava fechado, em que o Gilmar Mendes reabriu para poder encaixar alguma coisa da situação do Vorcaro também? Não, eu não me recordo se foi a investigação do Lulinha. Foi da ofensa no aeroporto. Não foi esse da ofensa no aeroporto? São tantos inquéritos, né? A gente tem uma coisa no portfólio. Não, foi alguma coisa foi alguma coisa a respeito do contrato. Na verdade, exatamente, era um inquérito até que salvo engano, era contra Brasil Paralelo, um negócio desse, e ele reabriu porque a decisão, ela permitia que ali impedisse alguma investigação ou impedisse que se violasse sigilo. Não me recordo agora se era do mas meu Lulinha único ponto é, mesmo fechado, ou do Toffoli. Mesmo fechado, ele consegue reabrir. Então imagina no inquérito aberto desse... Para que arquivar se você pode depois reabrir? Agora, Marcílio... E foi isso, o Gilmar fez isso com esse inquérito, que eu acredito que dizia respeito a uma investigação que se queria fazer sobre o ressorte do Toffoli, e depois o Dino... o ressorte do Toffoli, era isso. E depois houve a mesma postura, uma postura muito parecida do Dino em relação a uma investigação que se queria fazer sobre o Lulinha. É isso aí, foi isso aí. Diga, Mota. Não, eu ia te perguntar se o pecado original, se a gente tivesse que achar um ponto onde nós entramos no universo paralelo, isso não foi o momento em que a corte decidiu abrir inquéritos de ofício? Se eu não, salvo engano, isso foi porque o regimento interno permite que a corte abra inquéritos para investigar coisas que aconteceram dentro da corte. E parece que o argumento é de que, como a internet agora conecta a corte com o mundo inteiro, o mundo virou dependência da corte e a corte agora pode abrir inquéritos. É isso? Estou certo? É isso. Tem um artigo do regimento interno do STF que diz o seguinte, e faz sentido. Ele diz a seguinte coisa: se ocorrer um ilícito, por exemplo, roubar uma cadeira dentro do STF, faz sentido você ir na delegacia abrir um BO?
Claro que não. Então, se alguém roubar uma cadeira, se houver um ilícito dentro do STF, o próprio STF vai investigar e resolver a questão. Só que eles deram um pulo triplo carpado, como se dizia antigamente, e começaram a fazer a seguinte interpretação, que é: se por acaso eu, ministro do STF, leio no meu celular uma ofensa que sai nas redes sociais a mim e estou dentro do STF, o ilícito aconteceu dentro do STF. E aí tudo passou a acontecer dentro do STF porque eles estavam lá e hoje tudo acontece dentro do celular. Quer dizer, tudo ocorre dentro do seu celular, tudo está nas redes sociais e todo mundo, eles ministros, estão dentro do STF. Então todos os ilícitos do planeta passaram a ocorrer dentro do STF e, com isso, todos os inquéritos poderiam ser abertos de ofício pelo próprio STF. E mais, não é só de ofício, Mota, é de ofício e sequer sem comunicar a PGR. Não houve participação da PGR em nenhum desses casos, ou em boa parte desses inquéritos abertos. E aí eu te faço outra pergunta, Marcília, extensiva também ao Bruno. Esse país tem tantas pessoas sofisticadas, bem informadas e experientes na academia, nas universidades, nas empresas, no poder público. Como é que essas pessoas assistiram isso acontecer e passaram a achar isso normal? Superaram esse pequeno problema? Qual é a explicação para isso? Eu tenho a impressão, Mota, que assim, no Brasil, o absurdo de amanhã normaliza o absurdo de hoje. Então você olha para amanhã e fala assim, putz, aconteceu uma novidade. Ontem quando você começa a raciocinar sobre o que aconteceu ontem, acontece amanhã um outro problema. E aí você esquece de ontem, acha que ontem foi normal. E assim vamos. E ontem você achava que era o problema mais importante e que, assim, o maior de todos. E de fato era, só que no Brasil a gente tem uma capacidade de gerar problemas e esquecer o anterior, que é impressionante. E nós ficamos nesse lamaçal, né, Marcília? Sim. Agora, temos também que fazer aqui uma ressalva, e aí é uma interpretação minha, não é um fato, mas é o seguinte: nós tivemos uma certa complacência em relação a tudo o que aconteceu nesses últimos anos, até o momento em que as decisões do STF, complacência da sociedade, né? Até o momento em que as decisões do STF eram contra a direita. Isso precisa ser registrado. É inevitável a gente observar a realidade e saber que enquanto a direita estava na mira de decisões, ainda que excessivas ou censórias, etc., muita gente, Mota, Musa, muita gente bateu palma. Muita gente isso bateu continua, né? Isso continua, porque vira e mexe, os mesmos veículos que agora acharam coragem, disposição e espaço para criticar decisões que eles agora percebem que são inconstitucionais, vira e mexe. Esses veículos publicam alguma coisa dizendo, olha, foi feito isso aqui contra o Bolsonaro ou contra algum bolsonarista. Nesse caso se justifica, porque é para salvar a democracia, né? Abrimos aqui uma exceção para salvar a democracia. Exatamente. Então, para salvar a democracia, esse eu acho outro argumento incrível, né? Para salvar a democracia, passa-se por cima da Constituição? Bom, então qual democracia você está salvando? Porque se a nossa Constituição é democrática, ela precisa dar conta de salvar, né? Se você não consegue salvar a democracia com a sua Constituição democrática, de duas uma, ou você não está salvando nada, ou a tua Constituição não é democrática.